salário de 5 mil reais, 25 anos, morando com os pais, sem filhos e tenho uma dívida de 60 mil reais. Como? Nesse vídeo eu vou contar como que eu consegui fazer essa dívida tão alta e as estratégias que eu tô usando para eu sair dela. Então se você tá com uma dívida ou se você não tá com dívida, mas você nem quer entrar, assiste esse vídeo aqui. Ou se você só tá curioso mesmo para saber como que eu consegui essa proeza, assiste também. O primeiro erro que eu cometi, e um dos mais fortes, foi usar muito cartão de crédito. Eu não tenho só um cartão de crédito, eu tenho vários. E o meu limite é bem alto. Eu achava que se eu tinha aquele limite ali, eu poderia comprar e que não ia ter problema nenhum. Era só eu parcelar. Era só eu comprar alguma coisa muito cara, mas eu parcelava em 18 vezes, parcelava em 21 vezes, em 24 vezes, em 12 vezes, em 10 vezes. Porque no site lá falava, não entra juros. Aí o que aconteceu? Eu comprei uma ferramenta que eu gostava muito assim, e era cara, só que depois eu comprei um celular, aí depois eu comprei uma câmera, e aí eu comprava uma roupa que eu gostava muito, eu comprava um tênis que eu gostava muito, eu comprava um presente pra alguém, e eu fui comprando tantos itens, mas tantos itens, e eu sempre achava que, não vai pesar, porque eu sempre olhava só o valor da parcela final. Eu sempre olhava, é só 20 reais a mais na parcela, é só 70 a mais na parcela, é só 100 reais a mais na parcela. E de pequeno em pequeno valor, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você não tá entendendo, cada um desses itens aqui, cada um desses valores aqui é alguma compra que eu fiz, parceladas em muitas vezes. Então, de pequeno em pequeno valor, aconteceu isso aqui, ó. Chegou no nível que hoje em dia eu tenho cerca de 4.500 na minha fatura do cartão que eu preciso pagar de coisas que eu comprei no meu passado. E muitas dessas coisas eu nem uso mais. 75% em média do meu gasto mensal é só com coisa que eu não uso mais. Coisa que eu comprei há um ano atrás, coisa que eu comprei há um ano e meio atrás. Eu ainda tô pagando as faturas disso. Nesse tempo aí eu enxergava o limite do meu cartão de crédito como uma parte da minha renda realmente. Eu enxergava que se eu tinha 4 mil reais livre de limite de crédito, eu poderia gastar, que não ia ter problema nenhum. Era só eu parcelar aquela compra. Eu poderia não ter o dinheiro para comprar na hora, para comprar à vista. Mas se eu parcelasse, rapidinho eu iria conseguir. E de pequena em pequena parcela, aconteceu isso. O cartão de crédito em si, não é que ele é seu inimigo, mas você tem que saber usar ele da forma correta. Quando você vai fazer alguma compra, que o valor dessa compra não tem diferença entre você pagar à vista ou você pagar parcelado, aí sim vale a pena você usar o seu cartão de crédito. Vou dar o exemplo da moto que eu comprei. Futuramente eu vou explicar melhor todos esses números aqui, essa estratégia. Mas para vocês entenderem, eu queria fazer uma compra da minha moto. O valor dela era R$ 18.690. Eu negociei muito com o vendedor para ele me dar um desconto no Pix. Ele não me deu desconto no Pix, mas ele falou que eu consigo parcelar no cartão em até 10 vezes sem juros. Pois bem, o que eu fiz então? Eu parcelei em 10 vezes sem juros. Eu peguei esse valor aqui, 18.690, e eu apliquei numa caixinha do Nubank para ficar rendendo. No final do mês, me rendeu R$ 212 reais. Então esse valor aqui virou esse aqui, virou R$ 18.900 reais. Só que eu tinha parcela para pagar, correto? Eu retirei o valor da parcela, que era R$ 1.869 reais. Após eu retirar, eu fiquei com esse valor aqui, ó, R$ 17.033. No mês seguinte a mesma coisa. Eu iniciei o mês com R$ 17 mil reais, a caixinha do Nubank me rendeu R$ 193 reais, o valor final foi R$ 17.226. Então eu retirei a parte que eu tinha que pagar da fatura e me restou R$ 15.357 reais. Perceba que, à medida que o tempo passava, a rentabilidade ia diminuindo. Por que a rentabilidade ia diminuindo? O valor que eu tinha aplicado era menor. Então, a rentabilidade ia diminuindo, natural. Mas repara uma coisa muito interessante. No último mês aqui, o valor que eu iniciei o mês na caixinha do Nubank foi R$ 3.082 reais. Me rendeu quase nada. Me rendeu R$ 34 reais. Então, no final do mês eu tinha 3.117. Retirei 1.869 reais. Porém, olha que interessante, me restou R$ 1.248 reais. Só que no mês seguinte eu não teria fatura nenhuma para pagar, entendeu? As minhas faturas acabaram. Ou seja, embora o vendedor não tenha me dado desconto, por eu ter aplicado esse dinheiro, eu acabei a minha compra. Depois de 10 meses,
eu fiquei com R$ 1.248. Então, mesmo embora ele não tenha me dado um desconto, eu consegui um desconto forçado. E outra coisa muito interessante, gente, além desses 1.200 e poucos reais que eu vou ganhar quando eu acabar de pagar a moto, porque eu ainda estou pagando, atualmente estou na quarta parcela dela, eu ainda ganhei no ato da compra 0,5% de cashback, que totaliza R$ 93 reais do valor da compra. Por quê? Eu faço uma assinatura de um cartão que vale a pena, que também vai ser tema de um próximo vídeo. Ou seja, quando você sabe usar o cartão de crédito, você tem muitas vantagens. Outra coisa que contribuiu muito para essa minha dívida gigantesca é comprar as coisas por impulso. Sempre que via uma ferramenta que eu gostava que era cara, uma roupa que eu gostava, um instrumento que eu gostava, um presente para algum amigo, eu simplesmente comprava. Aí, aliado com eu parcelar em várias vezes, achando que não ia ter problema nenhum, eu simplesmente comprava tudo. E qual o problema disso? 99% das vezes que a gente compra alguma coisa por impulso, a gente nem queria tanto assim. O objeto caríssimo vai ficar no canto empoeirado da casa que você mal vai usar ele. Quantas vezes você já não viu algo que você comprou no shopping no impulso e você não usou mais? Ou então você viu na Shopee, viu no Mercado Livre, comprou, você tirou da embalagem e você nunca nem usou. Isso acontece muito. Isso fez eu gastar um dinheiro absurdo. Então, eu acabei aprendendo a técnica de como que a gente se esquiva desse tipo de coisa. E a técnica é você passar a ter paciência. Espere uma semana quando você vê algum bem que você gostou. Quando você vê uma ferramenta nova, espera uma semana. Vê se depois de uma semana você ainda está pensando naquilo, você ainda está pesquisando sobre aquilo, você está pensando em utilidade prática na sua vida com aquela ferramenta. Se a resposta for sim, então você realmente quer. Não foi fogo de palha. O que que você passa a fazer? Você passa a se planejar. Você cria uma caixinha nova escrita lá, ferramenta, tantos reais, e você vai colocando dinheiro lá. Quando você tiver o dinheiro para você comprar aquela ferramenta, você vai lá na loja e compra, você vai lá no marketplace que você viu e compra. Se o valor à vista ou no cartão for o mesmo, você pega e você parcela no cartão. Se não, você compra à vista. Você nunca usa o cartão de crédito quando a compra acaba ficando mais cara. Você só utiliza ele quando é o mesmo preço. E outra dica muito importante, gente. Várias vezes que você vê alguma compra em shopping, em Mercado Livre, em Shopee, vai ter lá um preço gigantesco, riscado, um preço gigantesco, R$ 2.000, riscado e falando assim, oferta relâmpago, 699. Gente, isso daí é um caô, isso é uma tática de persuasão que os vendedores eles usam, porque eles sabem que tem gente que acaba comprando por impulso. Então, você tem que passar a pesquisar aquele bem que você quer. Então, se você viu um aparelho muito caro que você quer, um exemplo, você viu uma lavadora de alta pressão, que você quer muito comprar ela, você, ao passar da semana, você vai pesquisando, vê se o preço dela varia, entra no Buscapé, pesquisa o histórico de preço dela, ao longo da semana vê se ele varia, porque se ele não variar, você vai saber que aquilo era só uma tática usada pelo vendedor de você comprar. Outra coisa que fez essa dívida crescer absurdamente foi eu querer antecipar sonhos. Desde que eu comecei a gostar de moto, a primeira moto que eu gostei foi uma XRE. Eu sonhava muito em ter essa XRE, mas era um sonho muito distante da minha realidade, então eu não comprei. Eu comecei a trabalhar com moto, comprei uma Titan 160, que também é uma moto ótima. Porém, chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, tá na hora de eu ter a XRE. E eu, começando a agir muito por impulso, eu quis antecipar esse sonho, sendo que eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, essa moto é extremamente visada. Não é uma moto para entregador, é uma moto que você tem para o seu rolê, mas eu não quis saber, eu quis antecipar o sonho. O que aconteceu? Eu vendi a minha 160 extremamente barata para eu comprar a XR 190. Comprei, parcelei, me endividei ao extremo, mas eu falei, agora eu tô com a moto muito boa. Só que, junto com a moto muito boa, o seguro que eu pagava R$ 130 da 160, na XR era R$ 600. O que eu tive que fazer? Tive que recorrer a uma proteção veicular, né? A minha 160, ela bebia pouca gasolina. A XRE, ela bebia mais gasolina. As peças de manutenção, pastilha de freio, óleo, tudo era mais barato para minha Titan 160, enquanto para a XRE 190 tudo era mais caro. E quando você antecipa teus sonhos, quase sempre você não vai estar
na tua condição financeira boa o suficiente para você manter. Então você sempre vai acabar tendo que vendê-los. No meu caso, foi muito pior. Minha Titan 160 já era um pouco antiga. Ela era 2023, ainda não tinha tanta tecnologia assim. A gente já estava em 2025, tinha saído 160 nova, com painel novo, indicador de marcha, luz LED. Então os bandidos estavam querendo aquela moto. A minha versão, ela meio que foi esquecida. Mas a XRE 2026, sendo que a gente tá em 2025 ainda. A famosa moto do ano que vem. Ela era muito visada. E acabou me acontecendo que roubaram a minha moto. Não foi só uma vez não, foi 2 vezes. A primeira vez que roubaram, o seguro foi lá, conseguiu recuperar a moto, mas a segunda vez, não. E o que acontece? Lembra que eu falei que eu não tinha pagado seguro, eu tinha pagado proteção veicular? Proteção veicular leva 90 dias para pagar. Então, eu que já estava completamente endividado, dependia da minha moto para trabalhar, por eu querer antecipar um sonho meu, acabei ficando sem moto. E se não fosse os meus amigos, se não fosse minha namorada que me emprestou a moto dela, meus amigos que cediam a moto deles, se não fosse meu pai que me emprestava a bicicleta dele para eu ir trabalhar quando ninguém tinha moto disponível, eu sinceramente não sei o que eu ia fazer na minha vida. E aí, passaram os 3 meses, foram 3 meses de muito aperto mesmo, porque eu dependia sempre de alguma coisa emprestada. Depois de muito aperto, o seguro finalmente me pagou. Só que agora, quando eu comprei a moto valia tanto. E depois de 3 meses, o preço dela caiu absurdamente. Então, eu tive um prejuízo muito grande desse deságio, sem contar que, pra moto, eu tinha comprado um monte de coisa pra ela. Tinha comprado protetor de carenagem cara, tinha comprado descanso central caro, um monte de coisa cara, que eu também fiquei sem. Conclusão, mesmo com o seguro me pagando, eu não tinha dinheiro pra eu comprar outra moto do mesmo nível. Aí que eu aprendi uma lição. Gosto bom não retroage. Eu estava acostumado a andar por anos numa Titan 160, que já era uma moto muito boa. Só que eu fui lá e me acostumei a andar numa XRE. Os buracos passavam com ela, eu nem sentia. Eu acelerava isso aqui, a moto me tacava para trás. Uma costadinha de nada no freio, ela já freava. Tinha ABS, podia sair apertando a mão na chuva que ela não derrapava. Gostosíssima. Só que eu antecipei um sonho e agora eu não tive condição de manter o sonho e eu tive que descer 2 degraus, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma 160, tive que comprar uma moto 150 cilindradas, uma Factor, que hoje em dia eu amo a moto. Mas assim que eu peguei ela, eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu estava acostumado a passar em buraco e nem sentia. Estava acostumado a roletar em quebra-mola e nem senti nada. Eu estava acostumado com aquela jogada de corpo que tinha na XRE e na Factor não tinha. Então, o problema também de você antecipar sonho, além do prejuízo financeiro muito grande que você vai acabar tendo em algum momento, é o prejuízo mental que você vai ter. Porque se você não tiver cabeça, você vai ficar deprimido, você vai ficar triste, você vai ficar se sentindo um fracassado e você tem que lutar contra isso. Hoje em dia, eu lido muito bem com isso, eu amo a minha moto, eu fiz várias modificações nela de forma barata dessa vez. Eu pretendo fazer uma viagem, vai ser a primeira vez que eu vou sair do Rio de Janeiro, eu vou pilotando na minha moto, eu amo ela, mas demorou muito tempo para isso daí acontecer. Outro problema muito grande que eu tive foi eu querer muito viver o momento. Eu trabalhava no Uber, como eu já falei. Sempre que um amigo meu me chamava pra qualquer coisa, pô, Souza, bora pra uma cachoeira, bora pra um rodízio de pizza. Quando eu inventava, pô, bora viajar uma semana, ficar em Maricá um final de semana todo. Eu sempre ia pra esse tipo de coisa. E a minha mentalidade era qual? Pô, eu vou pra esse rodízio de pizza aqui. Custava quase uns R$ 200. Eu pensava, não, tranquilo, isso daí é só eu rodar um mês que eu vou fazer no aplicativo. Eu ficava um final de semana em Maricá, se eu gastasse R$ 400, eu pensava, tranquilo, em 2 dias eu faço isso no aplicativo. Só que não tinha dia certo. Se um amigo meu me chamasse numa sexta-feira que o aplicativo estava muito dinâmico, eu ia. Se um amigo meu me chamasse num feriado, num domingo que o aplicativo estava muito dinâmico, eu ia. Isso fez com que eu andasse duplamente para trás. Por quê? Eu estava, gastando dinheiro e naturalmente acaba me empobrecendo. 2, eu estava deixando de trabalhar. Ou seja, o momento que eu estava gastando para botar o dinheiro na minha conta, eu não estava tendo. E esse tempo que eu estava trabalhando, eu estava gastando dinheiro. E, gente, não tem problema nenhum você se divertir. Só que hoje eu sei que eu tenho que me divertir de forma organizada. Eu tenho que me planejar. Pô, vou sair tantas vezes final de semana. Ou então, às vezes, alguém chama em cima da hora. Eu olho as minhas métricas, eu vejo se essa semana está sendo muito boa, eu vejo se vai ter condições de, na próxima semana, eu trabalhar um dia a mais para eu conseguir manter. Porque desse jeito que eu fazia, eu acabei me endividando muito.
que eu emprestava muito dinheiro para pessoas que pediam. Por exemplo, a moto de um amigo meu quebrava. Ele me ligava, pô, Souza, tô precisando de R$ 1.000, tem como você me emprestar mês que vem eu pago? Eu ia lá, emprestava. Ou então um amigo meu falava, caraca, Souza, deu problema aqui no meu carro quebrou, tu consegue me fortalecer nesse dinheiro? Consigo. E o que acontece, gente? Se a pessoa tá pedindo dinheiro, é porque ela não conseguiu se organizar financeiramente. E principalmente quando ela tá pedindo dinheiro para resolver um problema dela, é porque ela já tem históricos de ter problemas na vida dela e não ter dinheiro para pagar. Aí ela vai lá e pede dinheiro para você. E quais que são as chances de dar um problema e a pessoa acabar atrasando? São gigantescas. Isso aconteceu muito, aconteceu o tempo todo. Dinheiro que eu emprestei para amigo meu, que era para ele me pagar no mês seguinte, às vezes eu só vi o dinheiro 3 meses depois. Compras que eu fiz parcelado para amigos que falavam, não, todo mês eu vou te pagar certinho, eles pegavam muito tempo depois. Muitas das vezes, eles pediam para eu fazer compra no meu cartão, que eles sabiam que eu tinha um cartão alto. Pô, você pode parcelar, eu vou te pagar certinho? Quando eu fui comprar meu notebook estava R$ 6.000. Novamente, eu comprei ele por impulso. Comprei. Só que eu continuei pesquisando o preço depois. E mais ou menos depois de 3 dias, meu notebook não tinha nem chegado ainda. Ele abaixou R$ 600 o preço. Eu falei assim, pô, vou cancelar aqui a compra, eu vou comprar outro. Só que, para eu cancelar a compra, o cartão ele só ia me estornar depois de algumas semanas. Então, eu não cancelei a compra. Por emprestar o cartão para os meus amigos, eu acabei pagando muito mais caro no item para mim. E outra coisa também, todo esse dinheiro que eu emprestava para os meus amigos, se eu deixasse o dinheiro rendendo, ele ia me trazer uma volta muito maior. Um outro exemplo, um amigo meu muito próximo, ele acabou de passar numa prova em São Paulo, se enrolou todo financeiramente, ele falou, pô, Souza, você não consegue me emprestar R$ 3.000 não? Assim que eu recebi, eu te pago certinho. E acabou que ele levou 3 meses para me pagar. Se eu deixasse o dinheiro investido, eu iria ter ganhado R$ 100. Ou seja, ele me pagou 3.000 redondo. Vocês perceberam que, no fim das contas, eu paguei R$ 100 para emprestar dinheiro para ele? E fica uma parada meio chata. Eu querer emprestar dinheiro para alguém e cobrar uns juros em cima. Como eu não tenho essa cara de pau, eu prefiro não emprestar. Hoje em dia eu vou fazer o quê? Eu ainda tô me organizando financeiramente, então até eu ter o dinheiro para pagar toda essa minha dívida, eu não vou emprestar dinheiro para ninguém. Mas depois que eu tiver, eu só vou emprestar se e somente se eu pagar tudo que eu preciso no mês e tiver sobrando esse dinheiro. Eu paguei tudo que eu preciso, investi tudo que eu queria, mesmo assim sobrou R$ 1.000, algum amigo meu me pediu R$ 300 emprestado. Pô, Souza, você empresta? Aí eu posso pensar em emprestar. E agora um dos maiores problemas de todos, eu não tinha uma organização financeira. Como eu falei, eu trabalhava com aplicativo, então eu pensava, esse dinheiro eu vou fazer rapidinho. Eu não tinha noção quanto eu gastava por mês, eu não tinha noção quanto que eu ganhava por mês, eu não tinha noção do quanto eu ganhava, o quanto eu tinha que destinar para minha moto, para manutenção, para gasolina, para seguro. Eu não tinha essa noção. Eu só ia gastando, vivendo gastando, vivendo gastando, vivendo gastando. Até que chegou no momento que eu percebi, cara, eu tô pagando 4.500 só de coisas do meu passado, então eu não tô tendo uma boa organização. Foi nesse momento que eu sentei, baixei um aplicativo, se chama Minhas Finanças, vou gravar uma série de vídeos no canal de como que se mexe nele. Comecei a listar todos os meus gastos, comecei a listar todas as categorias dos meus gastos. Quanto representa com família, quanto representa com lanche, quanto representa com passeios, quanto representa com a moto, quanto que representa com qualquer coisa. Eu listei também quanto que eu ganho. E foi eu vendo aqueles números que eu consegui perceber como que eu poderia fazer para eu sair dessa. Eu também fiz uma planilha no Excel listando tudo que eu devia de cada cartão. Inter eu devo tanto, Nubank eu devo tanto, Mercado Pago eu devo tanto. Cheguei a pedir dinheiro emprestado, gente. E no final das contas, tudo deu R$ 60.000. E aí, como que eu comecei a mudar isso? A solução número um, como eu falei, foi passar a ter organização financeira. Eu anotei tudo que eu precisava no aplicativo Minhas Finanças, no Excel. E eu passei também a criar uma estratégia. Todo o dinheiro que entra, como que eu vou fazer? Eu pensei, eu primeiro preciso separar o dinheiro para minha moto, separar o dinheiro para gasolina, o dinheiro para seguro, o dinheiro para manutenção. Então, 30% de tudo que eu ganho eu deixo somente para minha moto. O restante eu transfiro para minha conta pessoa física. No Mercado Pago, eu criei várias caixinhas diferentes. Caixinha dos cartões que eu devo, caixinha do Sofisa, Mercado Pago, Bank, Inter. E como eu recebo semanalmente, à medida que eu vou recebendo dinheiro, eu vou colocando valor naquela caixinha lá.
E isso é uma forma de incentivo muito grande. Por quê? Quando você tem um objetivo muito grande, eu tenho 6.000 de fatura para pagar esse mês, você desanima. Mas agora quando você pensa, cara, eu tenho essa semana para trabalhar, eu consigo encher aqueles R$ 400 do Sofisa e consigo botar pelo menos os R$ 600 no Mercado Pago, para na próxima semana eu acabar o Mercado Pago. Você vai ter um gás a mais, você vai ter um ânimo a mais. Então eu criei pequenas metas para eu preencher o dinheiro das faturas que eu devo. A quarta ferramenta que eu estou usando, que é, sinceramente, a mais poderosa de todas, é fazer renda extra. Há muito tempo, essa história toda que eu tô falando, que eu rodava no Uber, rodava no 99, já faz muito tempo. Ultimamente eu tava rodando mais, fazendo entregas via Mercado Livre, via Shopee. E o que eu falei? Cara, eu tenho que fazer rendas extras, porque o dinheiro que eu tô ganhando no Mercado Livre e na Shopee não tá sendo suficiente para eu pagar tudo que eu preciso. Então eu pensei, vou fazer renda extra como? Eu falei, eu vou voltar a rodar no Uber, eu vou voltar a rodar no 99. À noite, que eu sei que o aplicativo é mais forte, eu vou rodar no 99 Food. E fazendo isso, acabou que as minhas receitas do mês, o dinheiro que eu ganhava no mês, aumentaram muito. E elas aumentando muito, eu consigo destinar elas todas para as minhas dívidas. Além de fazer essa renda extra, eu também decidi dar uma geral na minha casa, juntar vários itens que eu não uso mais. Eu encontrei muita coisa, encontrei rabeta de moto antiga minha, encontrei vários livros de preparatório militar, que são livros extremamente caros, mas várias outras coisas que eu não usava. Eu decidi anunciar tudo em Marketplace, em Facebook, OLX, anunciar no Mercado Livre, na Shopee. Eu vendendo essas coisas vai me trazer um dinheiro. E como eu não uso mais essas coisas, eu vou ficar com essas coisas para quê? Eu tenho que aprender a me desfazer das coisas, a desapegar também. Porque isso é o que vai me salvar da situação atual que eu tô. Eu abaixei o meu padrão de vida. Nesse tempo que eu tinha me endividado muito, eu sempre amei cappuccino. Eu sempre parava, tomava um cappuccino. Cappuccino é caro, é R$ 10. Aí você pensa, tomei cappuccino 2 vezes no dia, já deu 20. Como uma coxinha toda hora que eu vejo me dá vontade. Às vezes é R$ 6, às vezes é 7, às vezes é 5. E como eu não tinha controle financeiro, como eu não organizava, eu não sabia que esse cappuccino, no final das contas, ia me gerar R$ 200, R$ 300, R$ 400 no final de mês de fatura para eu pagar. Eu só fui perceber isso quando eu passei a ter organização financeira. Então uma das coisas que eu fiz também foi abaixar o meu padrão de vida. Eu gosto muito de cappuccino? Gosto, mas cara, café também é gostoso. Se faz em casa com jeitinho, é gostoso também. Eu não posso esperar eu chegar em casa pra beber o café, não. Outras coisas, shampoo que eu uso é qual? CR7, Cristiano Ronaldo. Mas esse shampoo é muito caro. Eu não consigo ser mais econômico se eu pedir pra usar o shampoo da minha mãe, não. Sai mais econômico. Então, essas pequenas ações de eu sempre ir descendo o meu padrão de vida em várias coisas me fez economizar muito dinheiro. Então, no momento atual, eu além de estar ganhando muito mais, eu tô gastando muito menos. Isso faz com que eu acelere esse processo para sair das minhas dívidas logo. E aliado com isso de ser mais econômico, eu aprendi a pedir mais também. No início eu achava isso vergonhoso, mas agora não. Eu entendi que todo mundo passa por situações difíceis na vida, momentos difíceis na vida, e tá tudo bem você pedir ajuda para amigos, você pedir ajuda para familiares. Eu, por exemplo, o meu irmão, ele se mudou, ele foi morar em São Paulo, e ele deixou um monte de coisa aqui em casa. Nisso, eu arrumando a casa, eu percebi que ele tinha uma calça muito maneira. Eu perguntei, pô, Léo, não posso ficar com essa calça não? Fica. Achei um tênis muito maneiro dele. Pô, não posso ficar com esse tênis não? Fica. Eu já tava precisando comprar um tênis e uma calça, mas eu vi que ele tinha. Vi que tava bom, eu pedi pra ele me deu. Então foi uma economia muito alta. Eu tava precisando comprar pro meu trabalho uma pochete de peito, né? Pra eu deixar carteira, deixar powerbank nele. Mas eu pensei, cara, será que eu não posso pedir pra algum amigo uma pochete, ver se alguém tem uma pochete sobrando? Eu, novamente, arrumando a casa, vi que meu pai tinha uma pochete muito feia, inclusive. Essa coisa aqui horrível de feia. Aquelas que amarram na cintura mesmo. Cara, negócio horrível de feio. Mas é funcional? É. Eu não tô no momento de luxar, então por enquanto vai ser isso daqui. Quando aí sim eu tiver mais dinheiro, né, pra eu comprar coisas melhores, aí eu troco ela sem problema nenhum. Mas por enquanto ainda não é o momento. Eu também passei a reutilizar muita coisa que eu tinha. Passei a improvisar, fazer gambiarra mesmo. Por exemplo, pra eu começar esse canal, eu precisava de uma softbox. Uma softbox eu tinha dinheiro pra comprar? Não, mas eu fiquei vasculhando minhas coisas e vi que eu tinha uma luminária. Eu dei um jeito aqui, botei uma luz indireta pra bater aqui, refletir ali e deu certo. Tá dando certo. Eu tava precisando de um tripé pra eu começar a gravar. Lembrei de uma amiga minha que tinha um tripé que ela não usava. Eu perguntei, você pode me emprestar por tempo indeterminado? Posso. Ela falou e me emprestou. Então,
essas ações de você buscar ser mais econômico em tudo, você não ter vergonha de recorrer aos seus amigos, recorrer à sua família para eles te ajudarem, também vai te fazer sair da dívida muito rápido. E outra coisa que eu também tô fazendo é explicar para as minhas amizades que eu não tô num momento tão bom assim. Então, por exemplo, algum amigo meu me chama, pô, vamos ali para um rodízio de pizza. Eu falo, cara, rodízio de pizza eu não tenho muita condição não, mas podrão da esquina eu tenho. Pode ser? Se for amigo de verdade, amigo, vai falar assim, pode ser. Dessas ações de explicar para os seus amigos que você não tá numa situação financeiramente boa. E se você tava acostumado a pagar as coisas, você falar, cara, tem como a gente chegar junto nisso? De você fazendo isso também vai te ajudar muito a sair dessas dívidas todas. Rapaziada, esse daqui é só o primeiro vídeo de muitos do canal. Eu vou gravar série de muitas coisas aqui. Vou falar muito sobre cartão de crédito, como ter limite alto. Vou falar como que você pode investir o teu dinheiro da melhor forma possível. Vou falar de livros que você pode ler. Vou fazer resumo deles. Vou ensinar a mexer em aplicativo financeiro. Então já segue o canal aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, comenta que isso vai me ajudar muito e até a próxima.